Boa tarde, meus amigos. Todos bem? Amigos e amigas, espero que todos estejam bem e em paz. Hoje eu sou o Igor, para quem não me conhece, e hoje estou de volta para esse momento intimista com Jesus. Hoje é dia 11 de agosto de 2020 e hoje é dia do advogado, que é a minha profissão, a minha formação. E eu queria falar sobre um tema que a gente é muito questionado, né, pelas pessoas que nos perguntam sobre o que nós achamos de vários temas quando nós dizemos que nós seguimos a filosofia espírita. Então eu queria ler para vocês hoje o tema 21 do livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo Chico Xavier através do Irmão X. E esse tema 21 fala acerca da pena da morte. Indaga você como apreciam os desencarnados a instituição da pena de morte, e acrescenta: não será justo subtrair o corpo ao espírito que se fez criminoso? Será lícito permitir a comunhão de um tarado com as pessoas normais? E daqui poderíamos argumentar: quem de nós terá usado o corpo como devia? Quem terá atingido a estatura espiritual da verdadeira humanidade para considerar-se em plenitude de equilíbrio? A execução de uma sentença de morte, na maioria dos casos, é a libertação prematura da alma que se arrojou ao despenhadeiro da sombra. E sabemos que só a pena de viver na carne é suscetível de realizar a recuperação daqueles que se fizeram réus confessos diante dos tribunais humanos. Não vale afugentar moscas sem curar a ferida. Eliminar a carne não é modificar o espírito. Um assassinado, quando não possui energia suficiente para desculpar a ofensa e esquecê-la, habitualmente passa a gravitar em torno daquele que lhe arrancou a vida, criando os fenômenos comuns da obsessão. E as vítimas da forca ou do fuzilamento, do machado ou da cadeira elétrica, se não constituem padrões de heroísmo e renunciação, de imediato, além túmulo, vampirizam o organismo social que lhes impôs o afastamento do veículo físico, transformando-se em quistos vivos da fermentação da discórdia e da indisciplina. O tribunal terrestre jamais decidirá com segurança sobre a extinção do crime, sem o concurso ativo do hospital e da escola. Sem o professor e sem o médico, o juiz de sã consciência viverá sempre atormentado pela obrigação de prender e condenar, descendo da dignidade da toga para ombrear com os que se dedicam à flagelação alheia. A função da justiça penal dentro da civilização considerada cristã é, acima de tudo, reeducar. Sem um entendimento fraterno na base de nossas relações uns com os outros, não nos distanciaremos do labirinto de Talião, que pretende converter o mundo em eterno sorvedouro de males renascentes. Jesus, o divino libertador, veio quebrar algemas que nos jungiam aos princípios do castigo igual à culpa. A educação é a mola do processo de redimir a mente cristalizada nas trevas. Organizar a penitenciária renovadora, onde o serviço e o livro encontrem aplicação adequada, é a solução para o escuro problema da criminalidade entre os homens, mesmo porque o melhor esforço da sociedade contra o delinquente é deixá-lo viver na reparação das próprias faltas. Cada espírito respira no céu ou no inferno que formou para si mesmo. Aqui temos o campo dos efeitos, e aí, no mundo, o campo das causas. E enquanto a alma se demora no campo das causas, há sempre oportunidade de consertar e reajustar, melhorando as consequências. Não é morrendo que encontraremos facilidade para a reconciliação. É aprendendo com as rudes lições do educandário da matéria densa que se nos apuram as qualidades morais para a ascensão do espírito. Ninguém, pois, precisará inquietar-se, provocando essa ou aquela reivindicação pela violência. A lei da harmonia universal funciona em todos os planos da vida, encarregando-se de tudo restaurar no momento oportuno. Quanto ao ato de condenar, quem de nós se revelará em condições de exercer semelhante direito? Quantos de nós não somos malfeitores indiscutíveis,
simplesmente por não encontrar a presa no instante preciso da tentação? Quantos delitos teremos perpetrado em pensamento? Só a educação alicerçada no amor redimir-nos-á a multimilenária noite da ignorância. Se você demonstra interesse tão grande na regeneração dos costumes, defendendo com tamanho entusiasmo a suposta legalidade da pena de morte, vasculhe o próprio coração e a própria consciência e verifique se está isento de faltas. Se você já superou os óbices da animalidade, adquirindo a grande compreensão a preço do sacrifício, estimaria saber se terá realmente coragem para amaldiçoar os pecadores do mundo, atirando-lhes a primeira pedra. Então é uma reflexão bastante pesada, né? Bastante forte para a gente ter, e para nos mostrar que a gente está longe de ter a visão ampla da vida eterna para a gente poder condenar alguém à pena de morte, por mais cruel seja o ato dessa pessoa nesta vida terrena. A gente não sabe o que a gente já foi, a gente não sabe o que a gente já fez, a gente não tem uma visão ampla para saber exatamente o que de fato aquela pessoa tem que passar, qual é de fato a justiça. E a justiça perfeita é só a divina, a terrestre ainda está muito longe, né? Então seria um contrassenso a gente combater o mal com o mal, e a pena de morte me parece isso. A gente não tem a capacidade de julgar alguém para a morte, sendo que a gente não tem a capacidade de fazer viver. E pelo que o texto fala, julgar alguém a pena de morte seria criar mais confusão ainda, seria criar mais atritos, mais ódio, alimentar um ódio que pode durar aí por séculos e por milênios em fenômenos de obsessão que a gente sabe bem. Então é isso, pessoal. Nesses tempos de ódio, nesses tempos de que todo mundo quer dar a sua opinião e não aceitar outro ponto de vista, a gente tem que buscar se equilibrar, a gente tem que buscar parar de julgar, a gente tem que buscar ter mais amor, ter mais fraternidade e entender que ninguém é melhor do que ninguém, só estamos em fases diferentes. E nós, a custo de muito aprendizado, talvez já tenhamos subido alguns degraus, mas ainda falta muito. Então a gente tem que se manter aí equilibrado nessa questão. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez e tenham todos uma boa tarde e uma boa semana. Fiquem com Deus.